nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode E no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. E hoje estamos aqui com um grupo cor-de-rosa. O time cor-de-rosa do Batom e Bate-Papo. E é claro que para nós é uma alegria, como sempre, compartilhar com você a palavra, testemunhar, conversar com você e, é claro, com o alvo de abençoar a sua vida. E hoje não será diferente. Nós vamos continuar o assunto que já começamos anteriormente em outros programas, falando sobre a família. E hoje nós vamos falar sobre as filhas de Sara. Então nós temos coisas muito especiais e abençoadas para falar para você que também é uma filha de Sara. E para isso eu tenho aqui duas filhas de Sara, que é a pastora Valéria e a pastora Dalva. Olá, pastora Dalva. Olá, bom ter você aqui. Que bom estar aqui nesse time e fazer parte, né, desse povo que é Mulheres Filhas de Sara. Que bom fazer parte desse povo. Que bom. Olá, pastora Valéria, bom ter você também. Obrigada. Eu quero dizer para a senhora que eu tenho muito prazer em usar rosa. É mesmo? Eu gosto. Você fica bem de rosa, Valéria. Obrigada, a senhora também. Ok. Bem, nós queremos falar sobre as filhas de Sara, porque Sara, ela foi, na verdade, uma mulher de Deus. A Bíblia registra a história de Sara, mulher de Abraão, que a sua história está lá registrada no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Se você não conhece, depois você pode ler, conhecer. Mas ela, de fato, foi uma mulher escolhida por Deus. Sara errou? Sim, porque nós erramos. Ela errou como esposa, ela errou também em discernir a vontade de Deus, mas a verdade é que o seu fim foi muito bom. Então, ela talvez no início não compreendeu muito bem, mas ela foi amadurecendo e ela tornou-se realmente um modelo para nós como mulher. E a Bíblia nos fala que Sara, ela tinha um respeito muito grande por Abraão, o seu marido. E é sobre esse aspecto que nós queremos falar aqui. Esse respeito que a mulher de Deus tem em relação ao seu marido, a Bíblia chama de submissão. E, infelizmente, a palavra submissão, ela é mal compreendida e ela é mal aplicada nos casamentos cristãos. E hoje a gente queria falar sobre isso, baseado no texto, que eu vou ler para você aqui agora, de 1 Pedro 3, que diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Preste atenção, que aqui está falando ao marido, ok? Para que ele ainda não obedece a palavra, para que desculpa, esqueci aqui o se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha, o texto continua aqui, depois nós vamos comentar também. Mas eu gostaria de começar falando aqui, porque o texto diz igualmente, se referindo a algo anterior ao texto. Se você volta um pouquinho, aqui em 1 Pedro 2, está falando de Cristo. Está falando que como que Cristo, ele também submeteu, ele tomou ali a forma de servo, ele foi para a cruz,
morreu como um servo, como um cordeiro, para que pudesse nos dar a vida eterna. Então, Cristo se torna realmente o nosso exemplo. Eu queria começar falando sobre isso aqui, porque Cristo é o centro da família. Se Cristo é o centro da família, pastora Valéria, ele então é também o modelo para o homem e é o modelo também para a mulher, sim ou não? Sim, claro, ele é um modelo para os dois, até porque é interessante que a senhora falando de Sara, e às vezes as pessoas perguntam, mas Sara viveu no Velho Testamento, e nós hoje vivemos o tempo da graça, que é o tempo que tudo é pela graça, mas sempre foi pela graça. É Porque verdade. Cristo, ele é o Filho. E a senhora colocou muito bem que ele veio servir, porque ele não fez nada dele mesmo, a não ser aquilo que o Pai falou para que ele fizesse. Então ele é o nosso modelo, tanto de servir, como ele também é o nosso modelo de dependência. Ele é o nosso modelo de seguir a vontade. Né? Então eu penso que quando nós seguimos a vontade de Deus e de Cristo para o nosso casamento, nós seremos bem-sucedidos e teremos o fim que Sara teve. Na verdade, Jesus é o nosso modelo de submissão porque ele submeteu 100% ao Pai. 100%. Ele viveu uma vida de completa submissão enquanto estava aqui na terra. E ele é o nosso modelo. Só que muitas vezes, pastora Dalva, quando falamos desse assunto da submissão, ainda que está escrito, e muitas mulheres sabem que é bíblico, ela já olha primeiro para o marido. Então, ela olha para o marido e ela então conclui que aquele modelo de marido que ela tem não encaixa a submissão. Só que eu gostaria de mudar aqui, eu quero colocar para todos que estamos ouvindo. Primeira coisa que nós temos que olhar é para Cristo. Amém. Não é? Não é para as pessoas. Se você olhar para as pessoas, talvez você não encontre razão para submeter a ninguém. Mas o Senhor fala que nós temos que submeter aos maridos como ao Senhor. Então, essa mulher que tem dificuldades em submeter, será que não está faltando ela olhar para Cristo? O que é isso exatamente na prática? É interessante quando a senhora diz que se o Senhor deu a ordem para a mulher, submeta-se ao seu marido como ao Senhor, o Senhor está esperando que ela olhe para ele, porque o Senhor já apontou para ele, olha para mim, submeta a ele como você se submete a mim. Muitas mulheres, pastora, ela não consegue olhar para Cristo nesse nível, porque em vez de olhar para Cristo, ela começa a olhar para os defeitos do marido. E ela conclui que ele tem muitos defeitos e ele não é digno de que ela submeta. Só que, antes de olhar para ele, eu preciso olhar para quem Deus colocou. Eu gostaria de falar exatamente sobre essa questão, porque a pastora Valéria falou aqui sobre a vontade do Senhor, né? Sim. Então, é vontade do Senhor que as mulheres submetam ao marido, porque existem benefícios, nós vamos falar disso aqui agora mesmo, mas eu queria focar exatamente nesse ponto. É de Cristo, é de colocar Cristo no centro. Porque se você realmente se dispõe a obedecer a Cristo, independente ali daquela circunstância, a vontade de Cristo se torna prioridade, não? Claro, totalmente. Tem duas passagens em João 14, 20, 14, 10, que Cristo fala, eu não vim falar as minhas palavras, mas eu vim falar as palavras daquele que me enviou. E ele fala também, eu não vim ensinar a minha doutrina, o meu ensino, mas daquele que me enviou. Então, se ele é o modelo, e ele é o nosso Salvador, e outra coisa, muitas vezes as mulheres perdem o melhor quando elas acham que Cristo ele só instrui. Então você faça assim. Então vai depender só de mim, porque é eu que tenho que fazer. Não, ele já fez por nós. Então Cristo ele submeteu completamente. Agora é uma coisa tão poderosa você colocar Cristo no centro da sua família, do seu casamento, porque nós afirmamos várias vezes, a gente sempre está repetindo isso,
que todas as bênçãos procedem de Cristo. Sim, todas elas. Tudo procede de Cristo. Sim. Uma vez que você tem Cristo como seu exemplo, e você está nele, e você se dispõe a fazer a vontade dele, você está na linha direta da bênção. De baixo. É exatamente Debaixo da isso. bênção. Então, se uma mulher ela quer ser abençoada no seu casamento, ela deveria enxergar isso com bons olhos e falar: eu vou fazer o que a Bíblia diz, porque eu quero a bênção. Exatamente. E a bênção pode ser aqui a transformação do marido. Agora, nós estamos falando aqui de mulher, mas tem o oposto também, né? Maridos que são casados com mulheres que não são crentes. É. Mas hoje nós estamos falando das filhas de Sara, então vamos ficar só Vamos dentro falar para desse, elas, né, pastor? não ficar só na realidade aqui das mulheres, ok? Mas, olha, não é muito mais fácil você chegar para alguém e falar: olha, eu vou te dar 5 passos para você mudar o seu casamento, mudar o seu marido. Sim ou não? Sim. Na minha cabeça, 5 passos eu vou tentar fazer. E eu Mas vou achar isso que eu não é o consigo. mesmo que colocar Cristo no Não centro. é. Isso é a lei, né, pastor? A lei é o que eu posso fazer para mudar o meu casamento. São os 5 passos. É a autoajuda, né? Autoajuda. Que às vezes ajuda, É, mas tem assim, o seu lugar. Mas não, mas é temporário, não né? transforma, né? Não transforma. Você não acha, Dalva, que muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes estão vivendo ainda anos e anos e anos um mau casamento por causa disso, porque está tentando fazer com as próprias mãos? Com certeza. Eu sou o exemplo disso. Em muitos anos do meu casamento, eu tentei mudar o meu marido, porque eu achava que o modelo que estava na minha cabeça era o modelo que eu deveria aplicar nele. Mas, Uhum. na verdade, Você tinha um modelo só para ele ou você tinha um modelo para só você para ele, também? pastora, só para ele. A gente tem esses defeitinhos, a gente não tem um modelo para nós, né? É porque é interessante, porque a Bíblia também tem um modelo para o Sim, marido, sim, mas a Bíblia tem aqui o modelo para a para a esposa, esposa. que é ela ser submissa. Sim. Mas quando muitas vezes eu acho que tem a mulher é muito cheia dela mesma, né? Então ela começa a achar que ela tem algo e que o marido não tem. E eu acho que isso é muito prejudicial para o Se achar casamento. melhor do que o marido? Se acha melhor que o marido. É o fato dela muitas vezes não se submeter, porque ela se acha melhor que ele. E às vezes ela compara também. Com Ela certeza. acha que o marido da outra Então é melhor do vamos, que o vamos dela. identificar aqui as causas. Por que que essa insubmissão ela toma força no casamento? Mesmo a mulher cristã sabendo e conhecendo 1 Pedro 3, que nós lemos aqui. Então a Dalva falou, às vezes se acha melhor, é verdade. E às vezes a mulher, em alguns aspectos, ela é mais inteligente, às vezes ela tem mais facilidade para ganhar dinheiro. Pastora, Você falou também a respeito de comparação. comparação, comparar com outro homem. Comparar com outro homem. Só que assim, às vezes eu acho que a mulher não entendeu o caminho da bênção. Entendeu? Então nós estamos aqui hoje porque pela graça de Deus foi derramado luz nas nossas vidas. Aham. E nós decidimos ficar com a palavra de Deus e não com o que nós achamos. Porque achar, pensar não é errado, mas ser guiado por isso não é o melhor. Por Uhum. quê? Porque a palavra de Deus diz claramente que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da esposa. A senhora falou aqui, submeter ao marido. Então, Deus espera que eu me submeta ao meu marido e não aos homens de uma forma geral. E todas as vezes que eu fico com a palavra de Deus, eu tenho garantia dos resultados. Mas a minha palavra não tem garantia. E outra coisa, essa questão que a senhora falou aqui, sobre a transformação, e muitas vezes, alguns casamentos, eu estou orando por alguns. Eles estão precisando, pastora Márcia, de um salvador. Eles não estão precisando de regras, eles não estão precisando de passos. Né? Eu gosto de um exemplo que o pastor Aloísio dá, de uma pessoa que estava se afogando Sim, e que alguém chegou e falou, olha, eu tenho uma novidade para você. Aqui está um livro, 5 lições para você aprender a nadar. Só que a pessoa está ali se afogando. O que ela precisa não é de instrução, não é de o que ela deve fazer e como ela deve fazer. Ela precisa de alguém que pegue na mão dela e tire ela da água. é verdade. Então ela precisa de um Eu acho que salvador. precisa ter a humildade aqui de reconhecer que você não consegue.
entendeu? Eu Exatamente. sei de maridos que também não queriam se separar e fizeram, né, não sei quantos passos, 5, 10, 20, sei lá, e que depois falou, não funciona, não adianta. Mas sabe, será que realmente houve um momento de clamar e reconhecer, de falar, eu não consigo? Porque você falou, Dalva, eu tentei mudar meu marido, porque eu tinha um modelo do homem que eu queria ter. Mas é muito importante chegar diante de Deus e reconhecer, eu não posso. Eu reconheço que eu não consigo mudar o meu esposo. Eu reconheço também que eu tenho dificuldade de lidar com o temperamento dele. Sim, Reconhecer as suas limitações como levar para mulher. Cristo, né? E às vezes até falar aquilo que você pensa mesmo, porque Deus já sabe mesmo, Isso. Deus conhece nosso coração. E às vezes dizer, Senhor, eu acho que ele não merece. Eu acho que ele não merece esse respeito. Ele não é digno disso. Porém, eu estou disposta a fazer pelo Senhor. Sabe, esse tipo de oração honesta, É verdade. isso alcança o coração de Com Deus. certeza. E tem mulheres, pastora, que ela, além dela não reconhecer que ela não é capaz, que ela continua tentando com as próprias mãos, ela não reconhece que o Senhor que ela serve, ele é salvador não só da sua alma, ele é salvador do seu casamento. Mas quando ela reconhece isso, ela corre para o Senhor. Mas às vezes ela só olha para o Senhor, né? Ele salvou minha alma e ponto final. Não, ele pode salvar o seu Mas não casamento. parou ali, né? Não parou ali. Um exemplo que eu quero dar, né, que é o meu marido, que foi também uma coisa que eu não fiz, que ele fez, né? O dia que ele reconheceu que o nosso casamento estava acabando, porque nós dois realmente É não, importante você dizer que isso foi há muito há muito tempo atrás, é pastor Hilda. verdade. Que hoje vocês estão em uma outra Sim. realidade, Sim, né? meus filhos tinham 5 anos, né? Bem no Hoje, início do bem seu no início do meu casamento, né? casamento. E ele reconheceu, a primeira coisa que ele fez, ele reconheceu que ele não podia fazer. Eu me lembro que ele me falava uma frase, quando a gente conversava a respeito das coisas que estavam acontecendo. E ele me falava o seguinte, eu vou mudar. E eu sempre pensava, ele vai mudar uma semana. Na próxima ele já decai da graça, ele já não volta a fazer. E ele disse que Deus falou isso com ele. Deus falou, se você tentar mudar na sua força, você muda uma semana. Mas se você vier para mim, eu te mudo para sempre. E foi quando ele reconheceu que ele precisava, que o Senhor o mudasse. Então, às vezes, nos casamentos que precisam desse Salvador, precisa também que eles reconheçam Eu isso. acho que precisa ir para o Senhor. Talvez eu até acredito que muitas mulheres já fizeram isso. Mas é importante você permanecer lá Isso. e saber que o Senhor, ele não vai te dar fórmulas para você fazer. Então, nós também não estamos hoje aqui nesse programa, ao falar desse tema, as filhas de Sara, nós não estamos aqui apenas para passar regras, para passar uma autoajuda, conselhos que vão ajudar a melhorar. Não, Deus não quer melhorar, Deus quer transformar. Verdade. Né? Agora, a bênção de Deus para o seu casamento, ela é real. Amém. E a bênção vem através da submissão. Agora, submissão não é inferioridade. Exatamente. Então, é importante dizer isso. Em submissão não é inferioridade. Por quê? Porque se todas as bênçãos procedem de Cristo, e se Cristo submeteu, e Ele é o canal da bênção hoje, então nós temos que concluir o seguinte, que quanto mais submissão, Mais bênção. mais bênção. Favor, mais bênção. É. Né? Uau. Mas sem submissão, não tem bênção. Isso é um nível de revelação, pastora, E não que importa muda a história posição que a pessoa daqueles esteja. que É, Então- mas não tem como você receber essa bênção sem passar pela submissão. Exatamente. Porque a sua submissão é uma resposta a Deus. É. Talvez o casamento esteja ruim, o marido também não merece, talvez ele seja até uma pessoa que trata mal a esposa, ofende, né? Porque às vezes fala palavras ofensivas. Sim. E é difícil mesmo nessa situação você ter uma postura de manter ali o respeito, de submeter, de reconhecer que ele é o cabeça da família.
Então, não é fácil, nós não estamos dizendo aqui que é fácil. Pastor, eu queria... Mas é importante também dizer que, embora eu me casei com um homem crente, você não, né? Não. Mas todas nós tivemos também que pagar um preço para que os maridos fossem transformados. Exatamente. Porque todos nós temos que ser transformados. Isso. Nós falamos aqui de Sara. Abraão foi chamado por Sim. Deus. Era um homem justo. Ele é o pai da fé. Sim. Mas Sara também foi uma mulher chamada por Deus. Mas os dois tiveram que ser transformados. Exatamente. Se eles não passassem por esse processo de transformação, eles não teriam cumprido o propósito de Deus. E nós não estaríamos falando deles aqui hoje. Mas graças a Deus pelo modelo deles. E eu espero, pastora, que ao colocarmos aqui a palavra de Deus e a visão e centralizar Cristo, que você que está nos ouvindo não espere que o seu casamento chegue no fundo do poço para você clamar pelo Salvador. Né? Eu espero que você se apegue no exemplo de Sara e desvende que segredo foi esse que Sara, ao final da sua vida, pôde ser colocada como essa mulher que cumpriu a missão dela. E eu queria dar aqui um exemplo. Ontem, recentemente, eu tenho ouvido o testemunho de um grande homem de Deus que viveu no século XX, no início do século XX, que é Wigglesworth, né? Que ele viveu na Inglaterra e ele era um encanador, ele era um homem não cristão, mas ele tinha uma mulher de Deus na casa dele, porque a palavra de Deus diz que a esposa pode ganhar o marido sem nenhuma palavra. Então, assim, não é pelo que ela faz, mas é essa esposa de Wigglesworth, que o nome dele é complicado, né? Ela ganhou o marido dela com uma atitude, mas sem nenhuma palavra. Ela foi para um grupo de oração, para uma reunião, e quando ela voltou, a casa estava trancada, porque ele não queria que ela fosse para a oração. Mas ela foi, porque ela era fiel àquilo que ela cria. Né? Ela estava debaixo da autoridade de Cristo, não somente da autoridade do marido. E quando ela voltou, mesmo lá no clima frio, a porta estava trancada. E ela dormiu na porta da casa, do lado de fora, e não falou nenhuma palavra para o marido. E quando ele acordou, a viu lá fora, ele se surpreendeu muito, porque ela não falou nenhuma palavra para ele, ela não confrontou. Reivindicou. Ela não reivindicou a posição dela, ela entrou e preparou o que você quer do café da manhã. E eu penso que aquela atitude constrangeu ele. E o resultado disso é que ele se converteu. Esse testemunho é poderoso. Extremamente usados por Deus. Então eu penso que nós temos o testemunho de Cristo e o testemunho de muitas pessoas que serviram a Cristo. E o testemunho de pessoas que estão aqui hoje falando para você. É verdade. É melhor ficar com a centralidade de Cristo na sua vida. É verdade. Olha, hoje nós estamos falando sobre as filhas de Sara. E eu quero compartilhar mais exemplos que estão na Bíblia de pessoas que receberam o favor de Deus, mas porque submeteram. Eu acho que isso é um modelo para nós, modelo de mulher, modelo realmente de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Deus quer abençoar seu casamento, mas é muito importante que as mulheres entendam que o favor é para quem se submete. Nós vamos falar um pouquinho aqui daqueles que estão patrocinando o nosso programa Batom e Bate-Papo e a gente volta em seguida. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Ele faz o melhor. Isso significa que você vai experimentar em Deus, você não experimentou antes. Ele vai restaurar e vai ficar melhor do que era o original. Agora,
Você sabia que uma única experiência com Jesus na infância pode mudar a vida de uma criança para sempre? Nós já vimos isso acontecer com milhares de crianças. Crianças que se tornaram discípulos de Cristo após serem impactadas por um ambiente cheio da presença de Deus. Deus quer se revelar às crianças, mas para que isso aconteça, todos nós que somos comissionados e chamados por Deus para ensinar e para ministrar às crianças, precisamos saber como trazer a presença de Deus para o meio das crianças. Esse será o tema da capacitação da liderança Radicais Kids Mundial, que acontecerá no dia 5 de abril, às 14 horas, na Arena Videira, em Goiânia, com transmissão online. Eu quero ver você lá. Bem, estamos de volta falando sobre o tema hoje, as filhas de Sara. E nós estamos abordando aqui um assunto tão importante na nossa vida, que é a respeito da submissão da esposa ao seu marido. Então nós lemos em 1 Pedro 3:1, onde ali, Pedro está orientando e dizendo: as mulheres sejam igualmente, ou seja, como Cristo também se submeteu, elas sejam submissas ao vosso próprio marido. Então a submissão, ela é um princípio que nasceu no coração de Deus, para que a redenção pudesse acontecer, para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salva. Jesus tinha que submeter ao Pai 100%. E isso de fato aconteceu, porque houve um coração de servo, houve um coração de confiar, ainda que o processo em si mesmo não seja talvez tão agradável. Eu sei que ali no contexto do casamento, muitas mulheres às vezes vivem uma situação difícil, não é tão fácil assim. Contudo, há uma garantia, porque se você se submete ao seu marido para agradar a Deus, para fazer por causa do Senhor, porque Ele é o centro da sua vida, Ele é o centro da sua família, olha, você pode ter certeza que o resultado virá. Amém. E o resultado é a bênção de Deus na sua vida. Deus vai transformar esse marido, porque a Bíblia diz que se ele não conhece a palavra, ele será ganho, mesmo sem nenhuma palavra. E eu acho que isso aqui se aplica até mesmo àqueles maridos que às vezes são crentes, É verdade. mas que ele não entende a palavra. E às vezes até o conceito de submissão para ele é equivocado, porque muitos homens usam isso como chavão, falando para a mulher o tempo todo: mulher tem que ser submissa, não é? Sim. Já ouvi reclamações de irmãs a respeito disso, mas isso só mostra que ele está longe de entender o princípio da submissão. Exatamente. Porque se você, mesmo percebendo isso, abrir mão de argumentar e de tentar convencê-lo a respeito do que a palavra de Deus está dizendo, ou de ensiná-lo, mas ir lá e submeter ao Senhor, falar: Senhor, está difícil, mas eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. Olha, Deus vai liberar bênção na sua vida e esse homem será transformado. Por quê? Eu falei uma frase aqui, eu quero repetir. Eu creio. O favor é só para quem se submete. E nós vamos comentar aqui a respeito de umas pessoas na Bíblia, que são modelos para nós, de quem submeteu. Eu quero começar aqui com a Valéria. Quem que você gostaria de trazer aqui, Valéria, como um exemplo de alguém que de fato andou nesse caminho da submissão e recebeu o favor de Deus? Eu queria colocar aqui o exemplo também de uma mulher do Velho Testamento, mas que é modelo para nós hoje, que é a rainha Esther. Que ela foi casada com o rei Assuero e ela tomou a posição de uma pessoa que não honrou, não respeitou, não submeteu ao seu marido. Mas essa pessoa, ela deu espaço, então, para outras virem ocupar a posição dela devido à insubmissão que era Vasti. Mas eu quero falar de Esther.
Esther, ela se submeteu. Eu queria ler um versículo que está em Esther 2, verso 15, que fala exatamente quando ela foi convocada, acho que por Deus, né, para aquela oportunidade dela se candidatar a uma posição de rainha. Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Isso aqui é naquele contexto, como o nosso pastor brinca, que foi o primeiro concurso de Miss Universo da história, né? Existia ali em vacância uma vaga para a posição de rainha. Eu acredito que milhares e milhares de mulheres vinham e se candidatavam para aquela posição. Mas Esther, ela se submeteu a uma pessoa que talvez muitos de nós não nos submeteríamos, que era o eunuco, Regai, o eunuco do rei, que estava ali para instruir e preparar aquelas mulheres para se apresentar diante do rei, porque o rei queria escolher. Ele não devia ser uma pessoa com alta posição social, porque ele era um eunuco, ele era castrado, ele era um homem efeminado que estava ali. Mas ele sabia o que agradava o rei. E Esther, ela teve essa sabedoria e foi perguntar para ele: o que você acha que eu devo me apresentar diante do rei? Ela não pediu nada. O que você acha que eu devo pedir? Pedir. Porque o rei já tinha dito que todas as moças podiam pedir o que quisesse. Coisa. E ela teria. Mas ela não pediu. Ela quis agradar o rei. O rei aqui, Eu imagino que ela se vestiu como o rei gostava. Eu acho que ela não escolheu o vestido que ela queria, as joias que ela queria. Ela não preparou um discurso para impressionar. Não. Eu acho que tudo isso foi, de fato, ali orientado, né, por Regai. O nome do eunuco é Regai. E, na verdade, esse rei é uma figura do próprio Deus. E esse Regai é uma figura do Espírito Santo. É verdade. Que veio para ensinar, para auxiliar, para conduzir, para orientar e para confirmar e testificar a vontade do rei, que é a vontade de Deus. E o resultado, muitos sabem, porque é uma história conhecida, ela foi escolhida rainha. Mas o mais interessante na vida de Esther é que ela usou esse princípio de submeter toda a sua vida. Agora, essa questão também de você submeter, porque Esther não submeteu a uma pessoa, ela submeteu a todos aqueles que estavam numa posição na vida dela e que mereciam respeito. Exatamente. Que era o pai adotivo, depois o próprio Regai, o próprio rei, que não era um homem que temia a Deus. Né? Exatamente. Então, ela de fato é um exemplo de alguém que, porque submeteu, recebeu favor. E a Bíblia usa exatamente esta palavra. Essa frase. Né? Que ela alcançou favor diante do rei. Exatamente. Né? Agora, não diz que ela era mais bonita. É verdade. Não diz que ela era a mais bonita, nem a mais bem vestida ou algo assim. Mas ele gostou, quer dizer, havia algo nela que de fato o atraiu. Atenção. Eu acho que vale a pena a gente comentar isso aqui, porque o rei, na verdade, aqui é a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, é muito importante parar aqui para a gente perguntar: você, mulher, que talvez esteja passando uma situação no seu casamento, ou mesmo aquelas que não estão, mas que às vezes têm uma atitude errada no coração. Porque a submissão, ela não é exterior, ela é uma atitude interior do coração. Então não basta fazer de conta lá na sua casa e ficar com a voz baixinha, não fala nada, não dá opinião, não se posiciona e todo mundo pensa que é uma pessoa submissa. Mas o coração, ela despreza o marido. A Bíblia fala que Mical, que era esposa de Davi, quando viu Davi dançando diante da arca, ela o desprezou no coração. Verdade. Então, assim, na hora que ela olhou, ela teve desprezo, aversão. E com certeza, as palavras que vieram depois, que foram palavras muito duras em relação ao marido, foi por causa dessa atitude do coração. Agora,
Vamos pensar um pouco. Antigamente, as mulheres eram obrigadas a terem uma postura, as esposas, de muito respeito, consideração com os maridos. Às vezes nem falavam assim numa Exatamente. reunião pública ou num jantar de família. Então, elas eram o tempo todo assim, muito limitadas. E elas se portavam assim por causa do protocolo, não é? Mas o protocolo é exterior. O protocolo é exterior. No caso de Vasti, que era a rainha, Isso. que antecedeu Esther, a única coisa que se esperava dela era que ela cumprisse o protocolo, Pelo menos. como rainha, de se apresentar diante do rei quando ele chamasse. Ela não precisava submeter, honrar, amar, nada disso. Só cumpriu o protocolo, mas nem isso ela fez. Ela desobedeceu. Agora, isso foi um mau exemplo, né? Agora, o que nós estamos falando é o seguinte: essa atitude exterior, ela não tem valor. A Bíblia fala que a mulher precisa ter um espírito manso e tranquilo. Manso e tranquilo. Então, é algo que é fruto do espírito. Exato. Então, essa experiência de Esther é algo muito bonito, né? Que o relacionamento dela com Hegai veio antes dela ser apresentada ao rei. Então, assim, hoje, trazendo para a nossa realidade, nós mulheres precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo que já habita dentro de você. E você deveria ir para diante do Senhor e perguntar para Ele: Espírito Santo, a maneira que eu falo com o meu marido agrada ao Senhor? É isso que deveria perguntar. É a maneira correta? Pergunta para Ele. Nós não estamos aqui para julgar. Você nem deveria perguntar para outras pessoas. Pergunta para o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo te conduzir. Mas essa pergunta é forte, viu, pastora? Porque quando eu me submeto ao Espírito Santo para saber, para ele me mostrar o que eu estou fazendo de errado, eu acho que realmente eu entrei no espírito mesmo correto, que agrada o Senhor. Né? A Bíblia fala lá em 1 Pedro 5,5 que aquele que se humilha, ele recebe graça, favor. É verdade. Mas Eu a gosto muito humilde, desse Deus dá versículo. graça. Né? O versículo fala exatamente isso. Fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, quando a pessoa se humilha a esse ponto, eu creio que ela vai receber muita graça. O humilde é quem se submete, É. né? E eu acho que falta mesmo em muitas mulheres, eu falo isso porque assim, nós somos mulheres e sabemos o que passa na nossa cabeça, e muitas vezes coisas que nós já fizemos também no passado, por não entender esse princípio da submissão, é essa falta de não querer se humilhar. Eu acho que elas acham que é muito humilhante você se submeter, e elas perdem favor, né? Elas perdem o melhor, que é o favor do Senhor. Agora, eu até posso imaginar o que está passando na mente de muitas mulheres ao ouvir isso, porque existem situações em que às vezes você deve dizer não mesmo. Sim. Submissão não significa que você tem que concordar com tudo Isso. e que você tem que obedecer em tudo. É verdade. Existem situações em que você não vai obedecer. Mas como que você vai fazer isso? Eu acho que situações que você tem que abrir mão da sua dignidade. Situações, por exemplo, em que vai contra o que a palavra de Deus diz, não é? Mas a atitude da mulher não precisa ser desrespeitosa com o marido. Eu acho que a gente tem um exemplo para falar sobre isso aqui, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. Você quer comentar, Dalva? Sim, eu quero comentar a respeito de Daniel, que é um exemplo de quem realmente se submeteu. Daniel é alguém, a Bíblia fala que ele era um homem sábio, inteligente, e que ele fazia parte das pessoas cultas, né, que foram levadas cativas. Mas quando ele chega no cativeiro, ele se coloca na posição de submeter aqueles que estavam acima dele. E é interessante que a Bíblia fala que ele se propôs no coração: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele se propôs no coração, mas mesmo sabendo que ele estava fazendo a coisa certa, ele não teve a atitude incorreta de chegar lá e falar: eu não vou comer dessa comida. Eu acho importante, assim, às vezes você está mencionando aí o texto, né? Acho que a gente poderia até ler para a pessoa ter uma noção aqui do que é o que a Bíblia fala, né?
porque às vezes a pessoa não conhece a história, não sabe o contexto, mas quando Daniel se recusa a comer da comida ali do palácio, lá na Babilônia, é importante entender o seguinte, que os judeus, eles tinham e ainda têm algumas Exatamente. comidas que são consideradas contaminadas, que eles não comem, por exemplo, carne de porco. E está lá no Velho Testamento, realmente. Então, para ele, seria algo muito difícil ter que Exatamente. sentar na mesa e comer uma comida que, para ele e para o seu povo, era considerada imunda. Mas, na posição dele, como que ele ia dizer, não vou comer? Aham. Ele poderia ofender o rei. Sim. Exatamente. Então, ele ficou ali, como nós dizemos hoje, numa saia Uma justa, saia né? justa. É. Mas ele conseguiu fazer isso, Sim. né? A gente podia ler aqui Daniel Daniel 1, 8, 9. Você pode ler, Dalva? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eu acho esse texto tão tremendo, pastora, porque primeiro a Bíblia fala que ele se submeteu, ele perguntou, ele pediu permissão Aham. para não comer. E a Bíblia fala que Deus concedeu graça, que ele achou graça com quem poderia permitir. Ou seja, favor, né? Ele recebeu favor com aquele que estava acima dele, que era o chefe dos eunucos. Então, quando a mulher ela entra nesse princípio, é o que a senhora falou no início, ela vai receber esse favor. exatamente isso aí que você falou. Essa atitude de Daniel, ele reconheceu a autoridade. A autoridade. Submeter é isso, é reconhecer a autoridade. Então, quando a Bíblia fala que a mulher precisa submeter ao marido, é reconhecer o marido como autoridade na Exatamente. família, como cabeça. Exatamente. Mesmo em situação como essa de Daniel, Uhum. em que ele não concordava, que ele não queria fazer, ele não teve uma atitude desrespeitosa. Não teve. Eu acho que o problema hoje de muitas mulheres é a atitude da falta de respeito com o marido. Exatamente. É falar de uma maneira indevida, Isso. às vezes é expor o marido diante das pessoas, às vezes até diante dos filhos. É falar mal dele para os outros. Nossa, isso é muito E ruim. ter aquela atitude também de desprezar no coração, de falar assim, ele não é digno É. do meu respeito, da minha submissão. Uhum. E aí? Eu ouvi uma frase uma vez, uma mulher que ela quis dizer isso que a senhora falou, ele não merece o meu respeito, mas ela falou o seguinte, ele perdeu a minha admiração. Ele perdeu minha admiração. É. Às vezes perde mesmo a admiração, mas não precisa perder o não respeito. precisa perder o respeito, porque eu acho que elas linkam uma coisa com a outra. Se eu não admiro, se eu não reconheço, se ele não é bom como eu gostaria que ele fosse, então, em contrapartida, eu não tenho que respeitar. Isso Isso não é né? verdade. Ela Não- condicionou e a não é submissão condicional. dela ao comportamento do outro. Sim. E é isso que não pode acontecer. Interessante que a pastora Márcia mencionou aqui, o relacionamento nosso, mulheres, com o Espírito Santo. Né? Nem sempre eu percebia, ou melhor, eu ia diante de Deus em momentos que eu tinha muito conflito conjugal no passado, eu não sabia, a princípio, ir diante de Deus e falar as coisas para Deus. Mas você sabe que o Espírito Santo começou a me constranger? Algumas palavras que eu falava e algum tom de voz que eu usava com meu esposo, alguma coisa dentro de mim é como se tivesse me ensinando, não faça isso. Constrangendo, né? Então, quando você começa a orar, o relacionamento com o Espírito Santo intensifica. E aí ele te guia, às vezes te constrangendo. Eu falei, acho que eu não vou falar mais isso não. Pastor, eu acho que eu não vou fazer mais isso não. Olha, se você ora e se você pede ao Espírito Santo para te mostrar e te conduzir, ele vai fazer isso. Uma das formas de fazer é em relação ao que você fala. Exatamente. Porque às vezes a mulher fala precipitadamente. É isso. Se você ora e fala, Espírito Santo, me ajuda. Quando eu for falar de uma maneira indevida, me mostra. Ah, mas você pode ter certeza que aquela luzinha vermelha vai acender lá na sua consciência. Isso. Porque o Espírito Santo vai falar, não fala.
como você está dizendo. É, Mas isso também é fruto de oração. Pedir sabedoria, pastora, Porque, né? olha, é claro que tem muitos maridos que precisam ser transformados, mas as mulheres também têm que ser transformadas. Muitas. Então, às vezes, Deus está querendo transformar você e não seu marido É primeiro. verdade. exatamente. Mas você não sabe, você só enxerga ele. É verdade. Agora, você falou, acho que vocês comentaram aqui sobre essa questão também de ser uma coisa condicional, né? É, falei. Depois que ele for transformado, Aí Eu sim. submeto. eu vou submeter a ele. É. Ah, sim. Então você só quer a parte É fácil. uma submissão A relativa. difícil, Então é não. você que está agora colocando condições para Deus. É. Isso. A sua submissão tornou-se agora condicional. Só que não é isso que a Bíblia coloca. É. Olha, tanto para o homem como para a mulher, não é condicional. Quando a Bíblia diz para o homem que o marido, que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, não é condicional. Está dizendo que ele vai amar a esposa, mesmo que ela seja difícil, irritante, Isso. Goteira. rixosa, Isso. que não queira mudar. E a Bíblia está dizendo, você vai amá-la a si mesmo. Porque Cristo amou a igreja, sendo a igreja imperfeita, Uhum. mas a si mesmo ele morreu por ela. Então não é condicional, é incondicional. Mesmo que o outro não cumpra a sua parte, Deus não retira aquilo que ele falou para o marido. Isso. E o mesmo se aplica à esposa. Então, mesmo que o marido não seja lhe digno dessa submissão e que seja uma situação difícil, Deus não vai colocar como condicional. Então, a mulher deve submeter ao marido, porque se ela submeter, com certeza o favor de Deus virá através da sua submissão. E eu creio que se esse marido não é crente, ele vai converter. Amém. Com certeza. Se ele é um homem crente, mas natural, porque tem homem crente que não foi transformado ainda. Eu creio que Deus vai transformar. Eu Amém. creio. E eu creio mais, pastora, que Deus ele é tão gracioso que ele não só vai transformar o marido, como ele vai dar graça a essa esposa até que essa transformação aconteça. Porque tem algumas mulheres que pensam, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de suportar esse marido, não. Como que eu submeto? Eu não vou conseguir. Eu vou dizer como que você consegue. Se você for uma mulher de oração. Ah, Mulher que ora, ela aguenta qualquer tranco. é verdade. Sim ou não? Sim, é Mas verdade. quando a mulher não ora, ela só reclama, aí realmente não tem como as coisas acontecerem. É verdade. Porque para acontecer, Deus tem que entrar em cena e Isso. fazer 100%, não é, Valéria? Sim, e orar também, às vezes é calar diante da situação. Tem mulher que fala, e fala, e fala, mas não para Porque ela pra acha que ouvir. quanto mais ela falar, mais ela vai mudar o marido. É, mas só que essas palavras não têm esse poder. Não tem. Não tem Às poder. vezes o efeito é Mas contrário. a né? submissão tem poder. Olha, casamento é entrar no princípio de morte. É verdade. Sim ou não? Sim, Quando nós falamos de é submissão, verdade. nós estamos falando aqui de um princípio do qual Jesus, ele entrou. A Bíblia fala em Filipenses que ele tomou a forma de servo Sim. e ele obedeceu. Então, ele estava ali realmente para submeter ao Pai. Exatamente. Então, ele fez tudo por causa de quê? Porque havia um propósito. Exatamente. Então, ele ia morrer na cruz. Só que Jesus não apenas morreu na cruz, ele viveu o princípio de cruz. Uhum. Toda a sua vida. E casamento de pessoas crentes convertidas é viver no princípio da cruz. Quando o marido e a esposa não conhecem o princípio da cruz, é preciso revelação. É verdade. Tem que ler a Bíblia, tem que se relacionar com irmãos, às vezes líderes, discipuladores, irmãos que vão te ajudar. Uhum. Exatamente. Porque tem muitas mulheres que podem ajudar essas irmãs que não querem submeter e falar para ela, irmã, muda a forma que você está falando. Isso. Porque às vezes a mulher fica só esperando
o marido chegar em casa para ela falar umas verdades para ele. Porque ela acha que aquelas verdades precisam ser ditas para que ele possa ter consciência do quanto ele é ruim e o quanto ele precisa mudar. Mas isso não funciona. É verdade. Não funciona. Será que a ficha não cai, Valéria? Não funciona, pastora. Para essas mulheres? Assim, ela não Talvez chega um não momento em caia. que ela fala, não está funcionando, vou procurar outra maneira. Tomara que chega esse momento, né? E Esse momento chegou para você? chegou. Na sua vida, no seu Chegou. casamento? Chegou para mim. Teve um momento que eu entendi. Porque você não era uma mulher que submetia ao seu marido no início do seu casamento. Não submetia, porque eu não compreendia. Eu não conhecia a vontade do Senhor, eu não compreendia. Mas como o Senhor se manifestou com tanto amor, independentemente do meu comportamento, aí ele foi me mostrando no amor e também nos conselhos. Porque a mulher sabe edificar a casa dela. E aí a instrução da bondade está na sua língua. Sim. Então essa instrução da bondade, às vezes, vem por você ver outra mulher sendo instruída ou instruindo você. Né? Então, Por a isso mulher que é bom sabe. você andar também perto de pessoas espirituais, né? Claro. Pessoas cheias do Espírito, porque você aprende pelo exemplo delas. Isso aconteceu com você, Dalva? Você andou perto de alguém, de uma mulher assim, que você pôde aprender a Andei. como tratar com o seu marido? Perto da senhora. Aprendi muito com a senhora, o que era ser uma esposa. Isso. Amém, que Porque bom, fico feliz de nós- poder ter eu comecei- participado. Comecei a andar com a senhora, eu tinha pouco tempo de casada, né? Eu tinha acho que 7 anos de casada. Uhum. E eu acho que fez muita diferença na minha vida, mas uma coisa, pastora, que eu preciso andar perto de pessoas assim, mas eu também preciso ter ouvidos para ouvir. Uhum. Porque às vezes as pessoas ouvem os bons conselhos de pessoas sábias, mas elas não querem ouvir. Elas continuam firmemente naquela forma errada de agir. Uhum. É rápido para aprender os maus exemplos, É, mas é lento para ouvir os bons. os conselhos da parte de Deus. É né? verdade, Infelizmente. é verdade. Olha, nós falamos de tantas coisas preciosas aqui nesse programa, ao compartilhar sobre esse tema, as filhas de Sara. Mas eu gostaria de concluir aqui, eu quero finalizar orando. Eu sei que não é um assunto fácil É verdade. para muitas mulheres, entendeu? Mas é a palavra de Deus. Amém. E nós estamos aqui porque nós amamos a sua vida, a sua família, e nós queremos que você seja transformada, Amém. que sua família, seu casamento seja transformado e que você possa usufruir do favor de Deus, das bênçãos de Deus no seu casamento, porque Deus tem isso para você. Amém. Então nós vamos encerrar orando. Amém. Mas antes disso, eu gostaria de dizer algo para você. É muito importante que você tenha uma imagem do seu marido correta no seu coração. Se você alimentar uma imagem ruim de um homem tolo, de um homem que não merece o seu respeito, de um homem indigno, sabe? Você não terá disposição no seu coração de submeter ao seu marido como ao Senhor. Então procura ter uma imagem de um homem abençoado. Amém. Veja aquilo que ainda não é realidade, mas que pode vir a ser. Amém. Faça isso por fé, porque a Bíblia fala que Sara, ela foi transformada por Deus e Deus mudou o nome de Sara, da mesma maneira que Deus transformou Abraão e mudou o nome de Abraão. E Sara, a Bíblia fala que ela o chamava de Senhor. Não que tenha esse registro, a Bíblia não registra nenhum momento em que Sara chama Abraão de Senhor, mas está falando do respeito, a consideração que ela tinha com ele. Isso depois de ela errar, cometer erros que foram erros muito sérios. Mas a Bíblia diz que Deus trouxe para ela na velhice alegria. Ela gerou Isaac na velhice, e Isaac significa riso. Então isso fala de uma alegria no casamento. A Bíblia fala que Deus rejuvenesceu Sara. É verdade. Ela era uma mulher já de idade, mas ela era bonita, cheia de juventude. Né? Então, assim, tudo isso eu penso que fala de favor. Abraão e Sara geraram um filho na velhice, quer dizer, o marido devia ser apaixonado por ela.
porque ele quis, né, É. dormir com ela. É. Então, é claro que Deus converteu o coração de um ao outro. Então, assim, e ela teve uma descendência abençoada, É. porque era a promessa do Senhor para eles, que Deus ia abençoá-los e abençoar também a sua descendência. Amém. Olha que coisa linda. Tudo porque ela submeteu e tornou-se para nós um exemplo. Por isso que hoje nós somos chamadas de filhas de Sara, porque ela é um modelo para nós. E eu tenho certeza, se você submeter, o favor de Deus virá sobre o seu casamento. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. Eu quero pedir a pastora Valéria para fazer essa oração. Receba onde você está. Pai, no nome de Jesus, graças te damos nesse dia pela tua palavra, pela instrução e pelo modelo que foi Jesus Cristo Amém. em submeter, em se humilhar, em viver uma vida de cruz e nos deixar esse caminho. Nós te agradecemos, Pai, porque ele trilhou esse caminho completamente. E hoje nós podemos desfrutar da graça e do favor, porque ele submeteu. Pai, eu oro para que cada uma dessas mulheres possam receber essa oração e ouvir este programa e serem tocadas no seu coração e que elas possam gerar a imagem de Cristo como centro e a imagem do seu marido como aquele que está na posição, como Cristo está para ele, assim como o marido está para ela. Liderando ela, protegendo, suprindo, cercando ela, Pai, de proteção, de amor, de cuidado e de provisão. E assim, nessa submissão, através dessa imagem e de centralizar Cristo, ela possa receber favor e ter também a sua vida abençoada. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Bem, nós vamos encerrar o nosso programa aqui, mas a semana que vem nós estamos de volta com mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Até lá. Bye.